Que bênção maravilhosa estar aqui. É mais um H11. Deus está aqui. Deus está aí. Bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é um agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. João 15. Isso é demais. Estando ligados a Jesus Cristo, nós vamos produzir. Estando ligados a Jesus, faremos diferença. Hoje, eu quero citar um nome aqui. Louis Bush. Um coração avivado. Um homem que tem feito diferença no mundo de uma forma grandiosa. Talvez você nunca tenha ouvido falar em Louis Bush. Mas você que gosta de missões, você que acompanha missões transculturais e tal, você já vai reconhecer alguma coisa. Eu mesmo, logo que formei-me no seminário, depois já trabalhando e me envolvendo com missões, comecei a falar da Janela 1040. Lembram? A Janela 1040. Uma janela missionária. Dentro desta janela missionária, os grandes desafios. O mundo muçulmano, enfim. Países não alcançados, a Janela 1040. E eu falei muito sobre esta Janela 1040. Na década de 90, especialmente, falei muito na Janela 1040. E eu nem imaginava que um dia o Senhor me concederia o privilégio de trabalhar com o fundador, com o homem que teve essa ideia da Janela 1040. Quem foi? Louis Bush. Louis Bush. Ele escreveu este livro, O Efeito do Sim. Louis nasceu na Argentina e foi criado no Brasil. Desde muito jovem, seja jogando futebol ou rugby, ele era conhecido por buscar o gol. Foi em uma partida de rugby em Buenos Aires que Louis e Doris se encontraram pela primeira vez. 2 anos depois, eles se renderam a Cristo no Brasil. Eles se casaram em Chicago, onde Louis trabalhava para uma empresa de consultoria, e lá nasceu sua primeira filha, Janine. O Espírito Santo estava guiando Louis e sua grande meta passou a ser conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Em seguida, ele respondeu a um chamado para missões e mudou-se para Dallas para estudar no Seminário Teológico de Dallas. Enquanto estava lá, nasceram Stephanie e Naomi. No dia da formatura, em maio de 1978, Louis aceitou o convite para ser pastor na Igreja Nazaré, na Bela El Salvador, onde seu filho Daniel nasceu no ano seguinte. O país sofreu uma terrível guerra civil de 1980 a 1992. Enquanto isso, a Igreja Salvadorenha crescia e se despertava para missões globais. Uma conferência anual de missões foi realizada dando início ao Comibão 87, quando 3.100 líderes da igreja se reuniram em São Paulo, Brasil. Louis serviu como coordenador para a América Latina e depois CEO por mais de 7 anos na Partners International, uma organização que conecta a comunidade cristã global para compartilhar o amor de Cristo. Em Lausanne, 89, em Manila, Louis apresentou o desafio da Janela 1040, observando que a maioria dos grupos de povos não alcançados vivem naquele cinturão geográfico que se estende da África Ocidental através da Ásia, entre 10 graus norte e 40 graus norte da linha do Equador. Em 89, Louis assumiu o cargo de CEO e diretor internacional do movimento AD 2000 and Beyond. Ralph Winter, fundador do US Center for World Mission, chamou a AD 2000 de a maior e mais difundida rede evangélica global que já existiu. Em junho de 91, Louis enviou um fax de Dhaka dizendo: "São 3 horas da manhã e não consigo dormir. Tenho um desejo crescente de ver um avanço espiritual e um derramamento do Espírito de Deus. Precisamos de um exército poderoso de guerreiros de oração dizendo: Senhor, dê-me a Janela 1040 ou eu morrerei.
No mesmo ano, Orando Através da Janela foi lançado para mobilizar milhões para orar pelos povos não alcançados. Em seu discurso num dia para mudar o mundo em Oido Plaza, Seul, em junho de 94, Luiz desafiou o povo de Deus a mobilizar uma força missionária e apoiar o DICOV 95, que foi realizado no ano seguinte. Quase 4.000 delegados vieram de 186 países com o sonho de uma igreja para todos os povos e o evangelho para todas as pessoas até o ano 2000. Posteriormente, Luiz convocou uma reunião para lançar o projeto Josué 2000 em um esforço para colaborar com a meta de estabelecer igrejas entre os povos não alcançados. Luiz e Doris aceitaram o desafio do mundo turco viajando de Skopje, Macedônia, no oeste, a Urumqi, China, no leste, para encorajar a colaboração com missionários e líderes nacionais. Em sua edição de 30 de junho de 2003, a revista Time cobriu a história da Janela 1040. No artigo de 9 páginas, Luiz apareceu com o mapa e a manchete dizendo: o evangelista argentino Bush viu uma oportunidade geográfica. Falando sobre a Janela 1040, Michael O., CEO do Movimento Lausanne, descreveu-o como uma estratégia de mudança de jogo que teve impacto por gerações. Fazendo a transição do movimento até 2000, Luiz tirou um ano sabático para fazer o doutorado na Fuller School of World Mission, que deu origem ao World Inquiry e eventualmente levou ao movimento Transform World, ou Transforme o Mundo. O primeiro evento Transform World foi realizado em Jakarta, Indonésia, em 2005, seguido por uma série de eventos em todo o mundo. Em 2012, a segunda fase do Transform World 2020 foi lançada com o pastor Daniel Kim servindo como presidente executivo. O pastor Namsu Kim e Luiz lançaram a Janela 414 com uma reunião de 350 líderes de 70 países em 2009 na cidade de Nova York. Em 2014, Luiz escreveu um livro com Darcy Wiley intitulado The Yes Effect, o efeito do sim, compartilhando histórias inspiradoras de pessoas que disseram sim a Deus e se tornaram parte da história de Deus. Luiz continua a inspirar a nova geração a seguir em direção ao objetivo. Sempre que há uma oportunidade, Luiz se envolve com seus 20 netos em estudo da Bíblia e ouve suas ideias. I am so thankful to be Louise Bush's granddaughter. He has been the most amazing teacher. Experienced Luis to be a wonderful and kind mentor to us. I'm so thankful to my dad for teaching me about real faith in Jesus and not religion. Luis Bush exhibits the heart of God and the generosity that each of us experience through the gospel. I love doing Bible study with my grandpa. They've been so loving and kind to us. Hi, my name is Mariah Nates, and I like to paint and do Bible study with my grandpa. I enjoy spending time with my grandfather on Zoom doing Bible studies weekly. My grandfather has really helped me with my walk with the Lord. I love playing rugby with him, and I'm just thankful for everything he's done for me. My name is Rubens, and I like studying with my grandfather. There's no words that can summarize the magnitude to who Gramp is to me. He's a great grandfather, and he taught me a lot about the Bible. My grandfather has met with me weekly to have coffee and Bible study and really dissect the Bible in a whole new way. He helps me learn about the Bible and Jesus. Gramp, thanks for being nice. He is a loving Gramp. He's loving. And I'm so grateful for him. He left this legacy, my dad, in my heart that is going to forever serve me. Luis truly is about knowing God and making Him known. Walking alongside and witnessing my father live out a legacy after Jesus' heart. I love studying the Bible with my grandfather weekly. And I love spending time with my grandfather. And right now we are going through the Book of Mark together. And I like to worship with my grandfather. And I like to visit my grandma and my grandpa. One word I would use to describe Luis Bush is courage. He has exemplified courage throughout his whole life. He loves to serve his family. He loves to serve the church, ministry, friends. I've studied the Book of Judges with my grandfather for 3 years, and I love playing chess with him afterwards. I love my grandfather! I truly thank the Lord for Luis's life. To God be the glory. Nós nos juntamos a Luiz e Doris, família e amigos, para celebrar a fidelidade de Deus. A Ele seja a glória. Ao meu lado, aquele homem que Deus tem usado para despertar o evangelismo mundial. Para começar, a gente pode falar sobre, por exemplo, a Janela 1040, que Deus colocou no coração
de Louis Bush, que está aqui ao meu lado. E depois o Dr. Louis Bush teve essa visão da janela 414, You Transform World. Estamos na Etiópia e tem outra coisa, ele vai falar comigo em português. Prazer muito grande e muito obrigado por chegar desde Brasil até cá, Edson, e estar nesta apresentação importante de seu programa para o Brasil querido, onde eu fiquei nos meus primeiros anos de vida, em São Paulo, Brasil, e a graça de Deus tem chegado ao Brasil, parece, recentemente. Que coisa linda isso, sabe? E sentir como Deus tem usado você para um despertamento mundial. A começar com a janela 1040, quando você teve essa inspiração do céu que mobilizou líderes e igrejas no mundo inteiro. Que coisa tremenda isso. Isso foi uma bênção, revelação de Deus. Estávamos prontos para saber qual era os lugares de mais desafio para o Evangelho avançar. E Deus colocou com muita claridade, através de um nosso novo despertar de programação na computação, para poder tomar informação e imediatamente ver na pantalla, se diz em espanhol, essa informação. E então também estava nesse momento muitos dados sobre a população do mundo, o avanço das diferentes religiões e muita informação, e as duas coisas se enlaçaram à mesma vez, a capacidade e também uma programação para poder imediatamente pôr na face da informação de uma computadora o que estava acontecendo em cambiar a programação da informação. Então podemos ver a variação de um momento a outro. Nesse momento estamos vendo os países com menos população de cristãos. Sim. E também quais foram as religiões. E também a população quanto a fome, falta de nutrição. Então, muito tipo de informação. E um dia colocamos e vimos que a concentração da necessidade espiritual do mundo tem compartilhado quase uma encaração, um compartimento dos mesmos lugares onde estava a necessidade material. Então, isso foi quando vemos nesse momento a pantalla os países dentro desta janela 1040. E foi um momento que eu estava em uma empresa que era não cristão, mas eu senti que isso é uma revelação de Deus tão grande que, apesar de tudo, eu coloquei meu cara no chão e eu dei graças a Deus frente aí o que estava, porque eu senti que Deus estava prestando uma revelação muito importante enquanto a como quando recebe a graça de Deus, entrega sua vida a Jesus Cristo como populações nacionais, Deus abençoa esse país. Sim. Que coisa magnífica! E desta visão tem surgido histórias maravilhosas, histórias de transformações tremendas, e tem novidade para o Brasil. Sim. O efeito do sim. O livro já é realidade. Isso. A editora Vida lançando no Brasil, e está aqui. Eu quero que você pegue aqui, Dr. Luiz, olha só. O efeito do sim. Olha aí, ó. O efeito do sim, com histórias tremendas. Eu já tive oportunidade de ler, me emocionei. E estar aqui na Etiópia e conhecendo, por exemplo, vendo aqui um dos personagens que você cita no livro. Eu quero deixar para você falar, mas que coisa linda, que bom agora sendo lançado em português, o efeito do sim. O efeito do sim é uma realidade que, ao ver o que Deus está fazendo
está ocupando pessoas e essas pessoas têm certas características, e a mais importante das características que tem essas pessoas que Deus está usando para mudar realmente o ambiente de um país, de uma população, de uma cidade, é o fato que está totalmente entregado a Deus, e Deus usa essa pessoa para abrir seus olhos, então poder receber de Deus a forma em que, quando ele diz que sim, eu estou pronto, ou ela diz que sim, eu estou pronto para responder ao desafio de minha população, são as pessoas que Deus ha levantado. E todo tem essa coisa em comum. É verdade. Eles viram a necessidade grande, cultural, social, e responderam ao chamado de Deus. E dijeron, quando Deus mostrou que eles podiam ser parte da resposta, sim, estou pronto, estou listo para responder com um sim e colaborar com o que Deus quer fazer nesse lugar. E esse sim é tudo, né? Porque eu vejo no livro histórias que vêm da China, histórias da Etiópia, história onde nós estamos agora, histórias de todos os cantos do mundo. Histórias de transformação, pessoas que pagam até um preço, muitas vezes, pelo sim, mas fazem a diferença, né? Fazem uma diferença, e em lugares onde está muita oposição ao Evangelho, então se eles ficam com problemas muito grandes com a população, aí estão em cárceles, muitos problemas, mas Deus ocupa essas pessoas, apesar de estas situações, para sair do desafio e ser usado para ver cambios grandes nas situações. E uma coisa muito bonita é, como você até já sublinhou, muitos destes são pessoas envolvidas profissionalmente, pessoas que trabalham com direito, na área médica, professores, certo, pessoas que têm a sua ocupação. Sim, exatamente. Por exemplo, aqui estamos com este encontro e estou vendo uma pessoa que está passando por aqui e passou para lá, que o nome dele é um nome tão especial, que foi o ministro da Justiça em Etiópia. É verdade. E este homem, então, com esse trabalho a nível, quando estava o país com o marxismo, sim, antes de 74, chegou em 74, e então ele foi usado por Deus para animar todos os evangélicos, fecharam todas as igrejas, puseram para cada porta para entrar da igreja candado que não permitiram entrar. Então toda a igreja corporada nas igrejas fisicamente tiveram que experimentar uma nova coisa. Então encontraram e desenvolveu e cresceu a igreja para que hoje em dia tem 20% da população que são evangélicos cristãos. Verdade. Neste processo. E antes de 74, porcentagem muito menos. E a outra coisa que Deus fez foi uma unidade da igreja, que é a igreja talvez no mundo evangélica com mais unidade. E nesta consulta que estamos aqui, estamos com a abertura e o apoio desta corporação de igrejas evangélicas, Etiópia Evangélica Cristã. Então, todos são 8 denominações muito grandes, muitos tipos, que eles estão com 6 milhões, 8 milhões de membros disso. E este ministro de Justiça, Schiffer Michael, é o nome dele, que está liderando este evento agora mesmo. Ele foi ministro da Justiça do país, mas foi o tempo do comunismo e não sentiu que tinha liberdade, sim, para fazer todo o que ele queria. Então ele saiu para ministrar aos 4-14, aos ninhos pequenos, até 8 dias. Um envolvimento maravilhoso, uma história tremenda esta. E a gente percebe que são histórias que precisam ser contadas. Eu sou um contador de histórias e fiquei muito feliz, sabe, em ler este livro em primeira mão. Eu acho que você é um dos melhores contadores de histórias. Você tem uma voz única que pode deixar a palavra clara
e confirmada com muita autoridade. Deus te ha usado Amém. muito, Edson. Obrigado. Nesse sentido. Amém. E obrigado por ser a voz Amém. de Deus. Amém. Por todo o Brasil, por tantos anos, trazendo boas novas e realidades desafiantes. Para que a população ouvinte possa dizer, podemos fazer algo nós mesmos e responder a esta invitação a entregar nossas vidas para que Deus nos ocupe nessa realidade brasileira. Eu quero confessar uma coisa aqui pertinho do Dr. Luiz Bush, porque no meu programa hoje, desde 2011, eu utilizo palavras que aprendi com você. Ser relevante, um agente de transformação e uma coisa linda, quando muitas vezes eu vou visitar igrejas para ministrar, eu encontro líderes, pastores usando esse vocabulário que ouvem no programa de rádio e que eu aprendi com você, com Transform World, estando aqui, sabe? Então, sou devedor. Não, você tem entregado muito da sua vida a nós nesses 12 anos, são um pouquinho menos de 12 anos, mas Deus tem usado também. Quando você ora, então todo mundo fica assim, pronto, porque tem essa voz especial que quase vem do céu. Obrigado. Muito obrigado. Então ficamos felizes de sua presença. Que bom. Todos estes anos. Agora, neste lugar aqui tão tranquilo, sim, a gente desfrutando esse momento, eu te pergunto, os próximos passos. A gente sabe que o Transform World teve e tem esse propósito até o ano 2020, mas é interessante como Deus sempre vai colocando outra visão que segue, que vai seguir até a volta de Cristo, né? Exatamente. Estamos esperando, aguardando um momento para que Deus abra sua visão para o futuro. Eu acho que uma dessas visões é precisamente o efeito de sim, de reconhecer quando nós decimos um sim a Deus, não somente uma história, um cambio cultural, mas pode convertir-se em um movimento do Espírito Santo a nível mundial, que são pessoas que caminharam, e neste livro, em 6 capítulos, 8 capítulos, eu tenho os passos, abrir nossos olhos, tomar o primeiro passo e buscar a Deus, ficar quieto, olhando e buscando a Deus, buscar outros que compartem a mesma visão e depois responder a desafio. Algumas vezes, quando há muita oposição, precisa ficar quieto e buscar a Deus, só buscar a Deus. São momentos de oração e então ver como Deus pode com tempo cambiar a realidade, cambiar de um desafio a uma bênção. Um país pode ser uma parte de uma cidade, pode ser uma igreja, pode ser inclusive uma escola, mas tudo isso é pessoas que não somente respondem que não podem fazer nada, precisam ficar ali na esquina, fazendo sempre a mesma coisa, que Deus nos também leva dia por dia, mas é dizer, Deus quer usar minha vida. E estas histórias são pessoas que disseram sim através de todo o mundo e cambiamos, inclusive uma história, o câmbio cultural da China, por uma pessoa que Deus levantou, Ezra Jin. E então é um desafio que Deus nos está avançando agora, mas há vários movimentos. Eu acho que isso pode convertir-se em mais um. Sim. Agora, eu estava olhando hoje as pessoas que estão aqui no encontro, neste summit, preparando-se para o almoço, e um número tão grande ali, alegres, conversando, esperando para comer juntos. Essa é uma coisa linda, né? Jesus fez isso, né? E eu estava pensando, eu creio que o coração de Louis Bush se alegra muito quando vê pessoas de tantos lugares do mundo unidas num só propósito. Isso, na comida sempre estamos compartilhando nossas histórias e tem uma comunhão muito preciosa, que estamos vendo que somos um corpo, um grupo que está comprometido para conhecer e responder ao que Deus nos está chamando, querendo ser usados como agentes de transformação em comunidade. Então aqui estamos respondendo a 7 desafios,
com 7 esferas de influência cultural, como você está em uma dessas esferas, e com uma nova geração, que é 414 da 414, e também os que estão emergindo como líderes, novos líderes emergentes, e também estamos vendo a mobilização como um dos desafios importantes que estamos vivendo agora também. Então, quando chegamos juntos, temos diferentes ênfases, mas temos uma comunidade em que estamos comprometidos ao que Deus nos está chamando a fazer. E nesse caminho, nesse campo, estamos trabalhando, encontramos muitos princípios, valores e maneiras, formas em que podemos responder. Então, sempre é um momento de comunhão muito íntimo com Deus, momentos de búsqueda na adoração, muito em comunidade, momentos de comida, como você falou, e compartilhar juntos as histórias. E agora mesmo, neste momento, estão trabalhando em grupos pequenos, são 350 líderes de todo o mundo que está aqui presente. Então estão por áreas para ver que são os desafios que estão fazendo, histórias, apreciando-se uma encuesta, em espanhol, encuesta é uma pesquisa. Uma pesquisa para ver como respondemos a essa pesquisa. Agora, inclusive pessoas participando aqui, pastores, líderes, que vêm de lugares extremamente fechados e que a gente nem pode mostrar muitas imagens, tomar cuidado, mas é uma coisa tremenda, né? Tremenda, essas situações são difíceis. Por exemplo, agora a China tem fechado muito as portas para a presença de cristãos que querem servir a Deus. Estão queimando as cruzes, baixando as cruzes das igrejas, queimando Bíblias, e estão 400 dos pastores na China neste momento já fizeram um escrito de compromisso aos valores da Bíblia, e que eles querem seguir em frente apesar de uma realmente agora quase oposição governamental nesse país. E então estão comprometidos juntos nessa realidade. Então, em muitos casos, são pessoas em esse tipo de experiência no Médio Oriente, mas apesar disso, como Deus pode agir, mover em formas maravilhosas para cumprir sua vontade. E tudo isso em resposta ao efeito do sim. Por favor, mostra mais uma vez o livro. O Povo no Brasil vai encontrar na Editora Vida, nas melhores livrarias, com certeza. Vão encontrar na internet também. O Efeito do Sim. Dr. Louis Bush colocou neste livro histórias impactantes. Eu derramei lágrimas lendo estas histórias. Parabéns por ter feito isso para nós, no Brasil, em português, e para os outros países aí de fala portuguesa. Muito obrigado. Edson, muito obrigado para você. Espero que Deus vá usar isto em Brasil para a sua glória e ser uma inspiração. Tem muitas oportunidades e muitos desafios em Brasil. Muito obrigado, um abraço, muita saúde, muita força para continuarmos juntos, despertando vidas para o efeito do sim. Edson, muito obrigado e um abraço para todo mundo. Que Deus nos ajude, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pela vida de Louis Bush e da Doris, a esposa dele. Obrigado pela oportunidade que tenho tido de estar junto com eles, Senhor, agindo para transformar. Muito obrigado, Senhor. E aviva-nos, Senhor. Obrigado por esta série, Pai, em nome de Jesus. Amém.